Boa noite para vocês novamente. Gente, hoje meu fundo tá diferente, porque hoje eu tô no quarto da minha filha. Normalmente eu faço lives em casa, aí eu faço lá na varanda, né? Mas hoje eu tô fazendo no quarto do meu filho, até quem gosta de Stitch tá aqui. Vamos começar mais uma live. Vamos iniciar aí um processo. Boa noite para vocês. Hoje vamos ter mais 2 convidados novos. O assunto é meta. Nós vamos ter uma imersão agora semana que vem já, ó, tá todo mundo ansioso, dia 20 e 21 de maio na Hyundai. Só que a gente vai trazer mais um convidado que possa contar um pouquinho da história e que se envolveu no processo meta, na nossa imersão meta, ação da estratégia à ação. Boa noite para vocês que estão entrando. Agora eu vou chamar nossos convidados que estão aqui ansiosos para participar. Farias, vamos lá. Quem são um dos convidados estão aqui, né? Olá, tudo bem? Oi. Agora deu certo. Tudo bem, Farias? Boa noite. Opa, tudo bem. Então tá bom. Gente, a gente fez um teste agora mesmo, aí bloqueou. Eu falei, mas deu certo agora, né, Farias? Deu certo, tá tudo Deu tudo certo. certo. Tá tudo certo. Vamos lá. Deixa eu chamar o nosso outro convidado especial também. Vamos lá, está certo? Aê, boa noite, Juliano. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo Olá, bem? Tudo, e você? tudo bem, Juliano? Tudo bem. E aí, Farias, bom? Tudo certo. Tá bom. Então tá bom. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Roncha. O assunto de hoje é da nossa imersão meta, que vai acontecer semana que vem, da estratégia e ação. Só que antes da gente falar sobre esse assunto, a gente precisa conhecer os nossos convidados, entender um pouquinho. Eu sou Leandra, faço parte aqui do time do Roncha, pela live, e estou muito feliz por falar com vocês novamente. Obrigada a vocês que estão participando e quem gostaria de depois assistir, com certeza vai estar gravada essa live no nosso Instagram. Mas vamos lá. Primeiro vamos conhecer um pouquinho do Juliano. Juliano, conta um pouquinho da sua história. Quem é você? Para os convidados saber quem é você, onde você trabalha, qual a sua experiência, por favor. Muito bom. Meu nome é Juliano Rocha, como você é conhecido. Eu moro aqui em Valinhos, uma cidade aqui do interior de São Paulo, a mais ou menos 100 quilômetros de distância da capital. Sou casado há 13 anos com a Ana Paula, minha esposa, tenho 2 filhos, um pré-adolescente que acha que sempre tá certo, que é o Lucas, de 10 aninhos, e uma Ixi, princesinha aqui de é de 3 11 aninhos. anos. É, Ah, meu Deus, aqui eu tô com 11. Eu tenho 44 anos, trabalho numa empresa com nome meio complicado de se falar, chama-se Endres Hauser, é o nome alemão e suíço, que fica aqui em Itatiba, uma cidade bem próxima aqui de Valinhos também. Eu trabalho lá já faz 12 anos e sou responsável pelas operações de chão de fábrica, produção, engenharia, controle de estoque. E esse é um pouquinho de mim. Que legal. Depois a gente quer saber um pouquinho da sua experiência com o Lean, né? Porque a gente vai trazer todas essas oportunidades para conhecer um pouquinho com você. Obrigada, viu, Perfeito. Juliano? Agora, o Farias. Vamos lá, conte um pouquinho da sua vida, Farias. Ó, Juliano, ele também bloqueou para você? Não estou Para vendo mim ele mais tá ele aqui. bloqueado. Não, né? Pessoal, eu vou convidar ele novamente. Quem sabe faz ao vivo. É o seguinte, Instagram ele dá uma instabilidade mesmo. Isso acontece de vez em quando. Eu vou só chamar ele de novo, porque às vezes bloqueia. Espera um pouquinho só. O Instagram, quando tem instabilidade, um pouquinho só de Wi-Fi, é horrível. Ó, acho que agora deu certo. Olá, Agora sim. estão me escutando bem agora? Muito bem. Sim. Farias, agora é a sua vez, tá vendo? Você bloqueou para voltar já com tudo. Conte pra gente um pouquinho, quem é você? Bem, meu nome é José Carlos Farias, né? Mas como José tem muito no mundo, tá aí já fui adotado lá na Toyota como Farias, né?
Bem, minha maior experiência profissional é na Toyota, embora eu tenha passado por outras empresas, tenha outras experiências também na área de custo, na Siemens, Grupo Select, mas minha maior experiência profissional foi na Toyota. E lá em finanças, eu comecei como analista de custo, cheguei a gerente e fiquei cerca de 17 anos lá. E nesse meio tempo, tive a oportunidade de ficar 2 anos no Japão. Então, para mim e para minha esposa, para minhas duas filhas, eu tenho três, na época eram duas filhas, foi uma experiência, assim, não só profissional, mas uma experiência de vida muito enriquecedora. E ainda Ah, elas não, foram também com você na época, Farias? as duas foram. Ah, que legal. Então, assim, a experiência profissional é incomparável, mas para gente que não é da cultura oriental, viver 2 anos lá foi uma experiência muito enriquecedora. E aí depois eu fui trabalhar nas fábricas, trabalhei em 3 fábricas, fui responsável por, tirando produção e qualidade, o resto eu passei um pouco de tudo. Condução de projetos, implantação de uma nova fábrica, administração, RH, facilities, então isso deu bastante experiência. E no Roncho, além de consultor, eu sou diretor financeiro também. É Então, isso isso. É o é diretor um do pouco da minha dinheiro, vivência. gente. Quem segura a gente aqui, ó. Eu moro em Sorocaba hoje, não? Eu sou natural de São Paulo, moro em Sorocaba e eu vim para cá transferido a trabalho, aí saí da Toyota, fiquei por aqui. No Roncho estou aproximadamente 5 anos, com planos de mudar Perfeito. definitivamente para a praia no final do ano. Ai, que Oh, que bom, hein? beleza. Bateu uma Que invejinha vida agora. boa. Porque como Aí consultor, sim. ou nós estamos em cliente ou estamos fazendo esse tipo de trabalho aqui, né? É verdade. Online. Então, não faz muita diferença onde você mora, né? Perfeito. É dar essa flexibilidade para movimentar, É, viajar. Mas assim, numa, você fica numa num aparelho, internet. você não tem que andar mais? Não, Vai ter que. não. Então, maravilha. Acho que, acho que vai ser Maravilhoso. equivalente. Daí eu tenho, e como minhas duas filhas são casadas, uma mora em Santo André, uma em São Paulo, então eu uso como hub lá, né? Quando eu preciso Ah, passar no aeroporto para o cliente, fazer facilita. qualquer coisa, eu tenho onde Pronto. ficar, né? Então, Filhas do Faria, é vocês meu hub entenderam, logístico. né? Como É que meu elas hub chamam? logístico. Daniela e Juliana, e eu tenho uma mais Dani. nova que mora comigo, a Gabriela. É. Então, a Daniela e a Juliana, por favor, vocês estão entendendo que eles já continuam reforçando essa ideia de ficar na casa de vocês. Então, por favor, hospedem ele adequadamente. Eu sempre falo, o que os nossos pais fazem por nós, né? A gente tem que fazer um dobro também por eles. Então, a gente dá uma reclamadinha, mas é uma benção, né? Tê-lo perto, com certeza. Muito bom. Gente, muito obrigada, Farias. Muito obrigada, Juliano, por conhecer um pouquinho mais sobre vocês aí. Eu já conheço uma boa quantidade, mas o pessoal precisava entender. Agora, a gente vai falar um pouquinho de Lean. Nós somos uma consultoria Lean, que com certeza dissemina muito conhecimento para as pessoas, para as empresas. Nós somos roncha.org, porque também a gente acaba contribuindo bastante com comunidades, a gente faz projetos com ONGs em geral. E a gente agora está no momento de fazer a Roncha Academy. Então, a gente agora tem 3 processos. Então, nesse Roncha Academy, a gente está desenvolvendo imersões que possam contribuir com pessoas que parte do nosso projeto de ensinar um pouco mais com dinâmicas. Antes de falar desse processo de dinâmicas, quero entender um pouquinho, Juliano, da sua parte, como que o Lean entrou na sua vida, a conexão que você teve com o Roncha e quando você fez a nossa imersão, o que você traria de oportunidade? Aí eu vou pedir também ajuda para o Farias, que está conectado bastante com você aí nos projetos, para a gente Perfeito. poder discutir um pouco mais desse assunto. Boa pergunta. O Lean, ele começou na nossa empresa há aproximadamente 5 anos atrás. Foi quando a gente tinha já alguma participação, algum Kaizen, alguma melhoria, procurava algum desperdício, mas era bem pontual. E mais ou menos 5 anos Uhum. atrás, quando o novo CEO da empresa ele iniciou, ele deu essa missão para todas as entidades em cada um dos países que tem a fábrica. E a gente chama isso de Jornada Lean.
Lean Journey. Então a gente começou bem do básico, refazendo o 5S. Nós temos um colega, o André, que é um ex-funcionário da Toyota, que acabou trazendo bastante também conhecimento da Toyota. Então ele ajudou sim. bastante a gente nesse processo inicial. E foi aí que a gente foi percebendo várias pequenas coisas, 5S, organização, demarcação de área, coisas, aquele fundamento que a gente ainda não estava preparado. E em 2023, aí já linkando com o Ronch, nós tivemos um encontro global, onde os diretores de produção vieram para o Brasil. E eu fui desafiado a tentar uma visita na Toyota. E eu acabei descobrindo que não é tão fácil assim, tem que ter algum contato, enfim, até consegui uma visita, mas era aberta com estudantes, não era bem o foco daquele time que estava ali. E me foi sugerido, então, o Ronch. E eu entrei em contato, e acabei entrando em contato com o Sami Baran. E nesse momento, a gente começou a criar uma parceria. O Sami, ele acabou vindo para o Brasil, coincidiu com uma das viagens dele. Ele fez uma palestra para o time, Legal. que foi muito bem. Até hoje eles falam da palestra, tão boa que foi, quando Que despertou legal. esse espírito lindo no time. E aí começou essa parceria. Então, em 2023, foi essa palestra, nós já melhoramos bastante a questão do Gamble Wall, que já aplicamos mais metodologia Lean. E o Sam me convidou para participar do Lean Immersion Week no ano seguinte, logo em 2024, que eu acho que, se eu não estiver enganado, foi a segunda turma, lá em San Diego. E eu participei, tive a oportunidade de ficar lá em San Diego, inclusive com você, né? Você estava lá, né? Nós somos juntos? Nós fizemos juntos. E de lá eu trouxe muita coisa. Assim, foi fantástico. É realmente uma imersão. Não é, eu gosto sempre de frisar, é uma imersão, não é um treinamento. É bem diferente do que a gente está acostumado. Mesmo. É uma imersão. Você acorda e vai dormir bastante pensando em a Lean. mentalidade Lean, né? Exatamente, a mentalidade. É o horário correto, é a forma de falar, é o tempo todo mundo ligado no conceito, todo mundo sabe. É como se você estivesse no estádio de futebol, todo mundo com um objetivo. É muito, muito bacana. Concentrado, exatamente. Foi muito legal, assim, me abriu os olhos, me trouxe muita bagagem e me trouxe muita ideia também. Muita ideia legal. Aí eu trouxe de volta isso para a empresa, cheguei, óbvio, que eu fui falar com o meu chefe, e a pergunta que eu fiz para ele foi, ok, André, que é o meu chefe, onde nós aplicamos o Lean aqui? Em qual departamento? Como a gente vai seguir daqui para frente? E ele foi categórico, falou, em todos os departamentos. Nós queremos essa cultura ali em todos os departamentos. E foi aí que a gente começou. Desafiamos o time, a gente começou a conduzir projetos Lean, treinamento. A gente utilizou muito esse conceito da pizzaria que foi aplicado ali no Lean Immersion para disseminar esse conhecimento. Desenvolvemos algumas ferramentas. E aí nós criamos 15 ou 16 Lean Leaders que foram espalhando esse conhecimento Lean, que eu consegui do Leo. Passei para eles e eles foram disseminando para o restante do time. Então foi uma maneira que a gente encontrou de espalhar a cultura Lean. E logo em 2025, aí o André da qualidade, que era o nosso colega que veio da Toyota, ele também teve a oportunidade de participar da terceira turma do Lean, lá em San Diego. E aí ele trouxe essa bagagem, esse insight do Roshinkan, ou seja, qual é a nossa próxima etapa? Qual que é o nosso próximo estágio dentro do Lean? Uma vez que a gente já tem o Kaizen implementado, a gente tem pessoas treinadas, tem uma cultura já um pouco mais estabelecida, e aí que a gente começou a discutir sobre isso. Como fazer? E foi amadurecendo a ideia e coincidiu com a primeira turma do Meta, lá em São Bernardo. Nós participamos. E a partir daí a gente só foi desenvolvendo a ideia, melhorando a forma, e inclusive a gente está até hoje, né? Melhorando a forma de aplicar o Roshin na empresa. E aí, Juliana, conta pra gente, qual foi a sua principal dificuldade nessa mudança de mentalidade? O que você enxerga como a sua maior dificuldade? A sua e dos seus colegas também que participaram dessa implementação? Olha, a primeira dificuldade que a gente teve foi de mudar a mentalidade. Até então, planejamento estratégico era algo que a gente fazia no final do ano, trazia alguma meta, tentava correlacionar com alguma ação, e meio que ia se perdendo ao longo do ano. E depois no ano seguinte, e assim virou uma rotina. Quando a gente traz essa metodologia,
isso, entender, digerir essa ideia e passar para o restante do time. Acho que essa é a principal, porque a gente exatamente não sabe exatamente como fazer. A gente sabe o que tem que Uhum. fazer. A gente tem ali o conhecimento, que foi muito bom, o treinamento desse método realmente foi muito bom, esclarecedor. A gente sabe que tem que estruturar os KPIs, ter ali as ações amarradas com isso, mas na prática, quando a gente traz isso para a indústria, quando a gente está ali frente a frente, o nosso time tentando entender como faz, aí que a gente sentiu a primeira dificuldade. Tanto é que a gente chamou o Farias para dar um suporte para a gente logo depois do Meta, porque a gente não conseguia sair do lugar. Que legal. Uma coisa, né, Juliano, e que a gente nota bastante dificuldade nas empresas, quando a gente vai falar de Roxin, a gente fala o seguinte: Roxin não é só meta, né? Ele não é só meta, não é só fazer, é o como fazer. E aí que várias empresas a gente nota uma certa dificuldade, exatamente por isso. A maioria das empresas, elas têm um planejamento, elas sabem aonde elas querem chegar. Agora, como eu desdobro isso? Como eu faço para toda a minha equipe trabalhar numa mesma direção? E assim, é bastante comum que a gente encontre o seguinte cenário: ah, eu quero crescer 30%. Aí você pergunta para vendas: qual é a sua meta? Não, eu quero crescer 30 também. E para o marketing, é 30. E para manutenção, é 30 também. Todo mundo sabe dessa meta. Agora, o que nós colocamos dentro da metodologia do Roxin é: o que você vai fazer para alcançar esses 30? Qual é seu papel para alcançar esses 30? Tá? Então, Exatamente. o que vendas tem que ver? Eu quero crescer 30, legal. Eu vou vender mais, tá bom. O que você vai fazer para vender mais? Então, não é só medir aonde você chega, mas você medir as ações que você tem que executar ao longo do caminho para que no final do caminho aquilo esteja realizado, né? Perfeito, exatamente. Então, isso eu acredito que é a grande. Não é só o fazer, né? É o como, né? É o como fazer. E aí depois tem todo a rotina do Candy, que é exatamente isso, é o acompanhamento. Então, se eu falo que eu vou atingir, mantendo esse exemplo dos 30%, eu vou atingir, toda hora eu olho para ele, toda hora eu olho para ele, até no dia anterior do meu prazo final, eu estou olhando para os 30%. Mas eu não vi o que eu tive que construir para chegar até lá. Então, acho que essa é a diferença básica. E eu complemento com um conhecimento que o Edson passou para a gente durante o treinamento, foi: você tem ações de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Uhum. Mas o que você está fazendo agora para que a sua ação de longo prazo ela aconteça? Porque é uma das coisas que a gente falhava, porque a gente via aquela ação para 2, 3 anos, ia deixando, a gente sabia que tinha que fazer em algum momento, mas ninguém ia Daqui a dando 2 semanas. importância até chegar próximo. E aí não Sim, dava tempo, muito claro. bom. É muito bom isso, realmente faz muito sentido. E o que você comentou de a mentalidade, isso é uma dor que 90%, vou falar 100%, mas 90% das imersões que a gente fez, a primeira pergunta que eles fazem é: como que eu mudo a mentalidade? Na verdade, é uma construção. Primeiro você treina, isso pode ajudar aí nesse sentido. Primeiro você treina, traz a metodologia, faz com que né, os tops que estão envolvidos estejam engajados para que isso seja disseminado para as pessoas que vão executar. Então, você vai dividindo esse conhecimento e vai trazendo as pessoas aos poucos. Nós temos comportamentos diferentes, as pessoas são diferentes. Então, para você colocar algo diferente de uma cultura, ele é uma construção diária, é um processo diário, e todo dia você plantando aquela sementinha, né? Todo dia colocando ali, fazendo pequenos kaizens, vendo o resultado, mostrando que o FMDS, que é o Floor Management Development System, que é o Mieruka, que a gente fala, na realidade, é um quadro de gestão à vista, que a gente coloca os resultados, vai colocando ali os gráficos, do quanto eles estão colaborando, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo esses resultados. Então é muito importante que não se desista, que faça todo dia um pouquinho, que tenha uma liderança engajada, que tenha pessoas que façam o Gantt Kambutsu, que a gente fala checagem em loco, uma vez por semana que seja, ou a cada 15 dias.
e que acompanhe. E uma das coisas que a gente também reforça muito quando a gente vai falar das imersões, da importância da imersão, do conhecimento, é o quanto de recurso a empresa pode investir. Que às vezes existe mais, mas o recurso é de menos. Ou pode ser muito recurso, então aproveite. Mas o pouco que se tem, dá para se fazer muito. Porque a gente é lean, a gente trabalha com pouco e faz muito, com o menor desperdício possível. Então, a gente tem que trabalhar com um pouquinho todo dia. Acho que tem É isso aí, né? acho que tem um comentário importante, né? Vocês estão num caminho interessante, né, Juliana? Por quê? Vocês falaram que vocês definiram o propósito. E é exatamente esse ponto que nós falamos que é onde tem que começar. Por que eu quero fazer isso? Aonde que eu quero chegar? Como que eu quero chegar lá? Eu quero chegar a qualquer custo? Eu quero chegar de uma forma muito rápida e que depois eu não sei se ela vai ser sustentada? Então, a partir daí você define o seu propósito. Quando você define o seu propósito, isso ele tem que permear por toda a organização. Aonde que acontece falhas de implementação no Lean? Uma cultura que tenta ser implementada de baixo para cima. Ou seja, na operação, mas a alta direção não compra. Ou o contrário, ele só está na alta direção e ele não chega. Então, é assim, um tem que definir propósito, definir os meios, né? É a estratégia. O meio termo ali, a liderança, a gerência, ela vai ter o papel de facilitador, incentivador, para que isso permeie por toda a organização. Então, eu acho que vocês começaram por um caminho interessante, que é o quê? É definir o propósito. Aonde que eu quero chegar? Como eu vou chegar? E foram as perguntas que eu fiz quando eu fui lá com vocês, né? Quando eu estive lá com vocês, vocês falaram, eu quero atingir um determinado crescimento. Falaram, ok, como é que vocês vão fazer? O que a produção vai fazer para isso? Então, vocês já têm claro aquele propósito do percentual que vocês vão crescer. Perfeito. E aí eu perguntei, quem que é do RH aqui? Aí uma pessoa dá, não, sou eu o responsável. Então, quem é a liderança que vai ocupar essa expansão? Qual vai ser a estratégia? Vai ser formar interno? Vai ser... E se esses líderes forem para lá, quem vão substituir? Então, aí entra bem em encontro aquilo que você falou. É do 2, 3 anos, né? Esse crescimento ele não é de uma hora para outra, né? Empresas que crescem de uma hora para outra, ela cresce como? Se fundindo, né? Fundindo, comprando uma outra empresa grande. Então, mas as empresas que vão crescer de forma sustentável e só com recurso próprio, elas vão ter um determinado ritmo, elas têm que se preparar para isso. Perfeito, exatamente. Tá? E o caminho não é fácil, né? E o caminho não é fácil, porque às vezes você acha que é muito óbvio o que tem que ser feito, mas se aquele óbvio ele não for feito todos os dias, aquilo não se realiza lá no final, né? E, assim, compartilhando, já tive algumas experiências de chegar às empresas e falar assim, você tem roxinho? Tenho. Quando que você acompanha? Ah, eu acompanho todo dia. Aí você fala, então, roxinho, ela é estratégia. Estratégia você não acompanha todo dia. Você vai fazer revisões periódicas, por quê? Porque mercado muda, economia muda, você tem uma série de fatores externos ao seu negócio que você não tem controle de tudo. Então, periodicamente, você tem que checar qual o mercado que você está inserido, como o seu consumidor vai mudando, e você vai ajustando a sua rota. Mas você não faz isso todo dia, né? Perfeito. Sim, não faz isso todo dia. Exatamente. Pessoal, Bob Faria, você está com a gente? Ah, tinha bloqueado um pouquinho a internet. Bom, essa história do Juliano é uma boa experiência aí para contar para vocês. Obrigada, Juliano, mais uma vez por contar toda. E o passo a passo que você contou pelos anos, assim, entendendo que gente para treinar, trouxe mais gente para contribuir o conhecimento, isso faz muita diferença. Então, a sequência de disseminar treinamento é muito importante. É o dividir Como o conhecimento. Farias comentou, é uma construção. Construção. É uma construção. Que legal, pessoal. Farias, Juliano, um imenso prazer fazer a live com vocês. Muito conhecimento, muita experiência. Experiências diferentes. E com certeza, mais uma vez, o pessoal deve estar aí super ativo, entendendo um pouco mais da história de vocês.
Pessoal, a intenção é de trazer o Juliano para contar um pouquinho da experiência do Meta. Nós temos uma imersão que vai acontecer a semana que vem na Hyundai, dia 20 e 21. Infelizmente, nós temos apenas 2 vagas e estão quase preenchidas. Mas estamos abrindo uma nova turma em agosto já, que vai acontecer dia 19 e 20 de agosto. Nós vamos deixar aqui, depois dessa live, o link para que vocês acessem, conheçam um pouco mais. Se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente no Roncha e a gente vai dar todo o suporte para vocês. E eu deixo aqui, Juliana, por favor, faça um convite especial para quem está nos assistindo, para quem vai assistir a gravação, para que faça a nossa imersão, por favor. Olha, eu altamente recomendo, não é da boca para fora, assim, realmente é algo que mudou a Não foi forma da gente combinado, né, enxergar. Juliana? Não foi combinado. Foi combinado? Por Não foi favor. combinado. Não? Quando a gente fez esse treinamento da primeira turma, a gente não sabia exatamente o que esperar e, na verdade, nós fomos em 8 pessoas, se não estiver enganado, e todos tiveram essa mesma percepção, que foi realmente um treinamento que agregou. E mais do que isso, não só um treinamento no qual a gente assimilou conhecimento, mas sim a gente tentou trazer isso para a prática. Acho que isso é importante. E eu reforço que não é só um treinamento, o Ronch também dá todo o suporte depois disso. Acho que isso é importante frisar também. Não é algo que se jogam e depois você se vira para aplicar. Não, é o contrário. O Ronch, o Farias, o Edson, enfim, toda a turma ajuda a gente quando a gente precisa. Acho que isso também é um diferencial. Poxa, gratidão, Juliano, por esse feedback, esse compartilhamento de conhecimento. Farias, bom, se tiver mais algum comentário aí da sua parte também, para fechar aqui, para a gente poder fechar a live. Acho que isso é parte do nosso DNA, né, Juliano? Se for para treinar, se for só para treinar, você pode entrar na internet, você vai encontrar N empresas que fazem treinamentos aí. Mas o que nós fazemos questão? Todo o nosso treinamento ele tem que ter uma entrega. Porque senão ele se torna o treinamento mais caro do mundo. O que é o treinamento mais caro do mundo? Não é aquele que tem um valor mais alto, é aquele que você não aplicou. Você acaba o treinamento e ele morre logo em seguida. Ele morre logo em seguida por quê? Porque você não vê uma aplicação prática. E isso a gente sempre procura fazer com todos os nossos clientes, uma vez que foi passada a metodologia, a forma de pensar, a forma de aplicar, vamos dizer assim, a técnica, mas a técnica sem aplicação ela não é nada. Então, por isso nós sempre fazemos questão. E queria parabenizar, né, a Endres House, porque no primeiro treinamento acho que foram 7, depois tiveram mais algumas pessoas, vocês estão sempre se interessando, sempre procurando ampliar esse horizonte. Então, isso mostra que aquele primeiro propósito que foi colocado lá, ele está se realizando. Né? Ele está se realizando e com bastante sucesso. Obrigado. Isso aí. Obrigada. Bom, baseado no que o Farias falou, usem, gente, a história do Juliano como exemplo. Ele começou com a gente, começou através da própria empresa. Então, parabéns, Juliano, pela história. Parabéns pela Endres House, que está sempre incentivando esse processo. Então, é uma construção realmente que está dando resultado. Então, vocês percebem que está dando resultado. Pessoal, infelizmente, acabou nossa live. Mais uma live. Daqui a pouco vai. Mais uma vez, Juliano Farias, muito obrigada por essa live incrível. Obrigada a vocês que estão aí assistindo, que com certeza vão assistir a nossa gravação. Fiquem com Deus, uma ótima noite, uma ótima quinta-feira e um restinho de sexta aí para o final de semana que possam com certeza descansar. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Uma boa noite, Juliano. Boa noite, Farias. Boa noite a todos. Até logo. Tchau, gente. Tchau.